Olá, muito boa tarde. Podes falar comigo é o título de um livro, um guia prático para compreender, prevenir e agir em situações de violência sexual contra crianças. É escrito por Jorge Neo Costa, assistente social, e pela convidada do programa Eclésia de hoje, Ruth Agulhas, coordenadora do Grupo Vita. Cumprimento. Muito boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia. E gravamos este programa um dia depois de um comunicado da Comissão de Coordenação Nacional das Comissões Diocesanas de Proteção de Menores, onde se apontam novos números que acredito estejam sempre em evolução sobre pedidos de compensação financeira e também pessoas que já foram ouvidas. Há de facto aqui um aumento de 71 para 77 pedidos na altura desse comunicado. Quer isto dizer que o processo continua em andamento? Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Pois, estes números estão a ser atualizados diariamente. À data de hoje, efetivamente, temos estes 77 pedidos de compensação financeira, que foram, então, aqui pedidos junto do Grupo Vita ou junto da Igreja diretamente. Destas 77 pessoas, já avaliámos e já escutámos 36, portanto, o comunicado fala em 35, mas neste momento já são 36. Um dia depois já é mais uma pessoa. E vão sendo, não é? Sim, Portanto, sim, as pessoas sim. estão agendadas até meados de julho. Claro que estes novos casos que surgiram ontem, há 2 dias, vão agora ser calendarizados e, portanto, a nossa expectativa é que esta primeira comissão de instrução, que é constituída por um elemento do Grupo Vita e um elemento designado ou pela congregação religiosa ou pela Comissão Diocesana, consiga terminar aqui todas estas entrevistas durante o mês de julho, agosto, e que depois então estamos em condições de entregar a maior parte destes pareceres, destes relatórios, para dar oportunidade ao segundo grupo de trabalho de começar a trabalhar, portanto, que vai então fixar os montantes que cada pessoa poderá receber. O objetivo essencial desta nossa conversa é falarmos da formação, da prevenção e, sobretudo, em torno destes 2 livros. Falei no Podes Falar Comigo, mas há também este livro, Julieta, a Tartaruga que Perdeu a Carapaça, que já lá vamos falar aos nossos telespectadores. Antes, e obrigatoriamente, temos de falar de números e temos de falar também do tema que vai estando em debate público, pelo menos, que é a revitimização. As pessoas, as vítimas com quem falam, têm de voltar a contar a história do abuso sexual? A resposta é não. E é muito importante que fique claro, porque temos muitas pessoas ansiosas, preocupadas, sem dormir, fruto de alguma distorção na informação e na forma como ela é passada. Efetivamente, quem já falou da sua situação abusiva, seja com o Grupo Vita, seja com uma estrutura da Igreja, esse relato está documentado, está escrito. E, portanto, esta primeira comissão de instrução, que tem um nome assim um bocadinho, às vezes, assustador, o que é isso de uma comissão de instrução? Uma comissão de instrução sou eu ou a minha colega Alexandra e outra pessoa, e é uma conversa a 3, num ambiente descontraído, num ambiente confortável, a maior parte das vezes num ambiente que não tem nada a ver com a Igreja, portanto, porque sabemos que há pessoas que se sentem desconfortáveis nesses contextos e, portanto, o objetivo é sempre partir do relato que nós já temos documentado e partir daí. O que é que significa isso? Significa que às vezes nós temos um relato que já é muito detalhado, que já tem toda a informação necessária, portanto não precisamos de perguntar absolutamente nada. Fazemos perguntas sobre outras áreas da vida da pessoa porque gostamos de conhecer a pessoa e é importante conhecer a pessoa no seu todo e não apenas só naquela situação abusiva. Às vezes o que acontece é que temos relatos muito vagos, muito omissos. E o que é que nós temos que pensar? E é muito importante que as pessoas percebam isto de uma forma muito clara. A segunda comissão, o segundo grupo, não vai ter oportunidade de ouvir as pessoas porque não é isso que está previsto e ainda bem, as pessoas não vão ter que falar com mais ninguém depois de falarem nesta primeira fase. O segundo grupo de trabalho recebe um documento com um relato e com um parecer. Se esse relato e se esse parecer suscitar dúvidas e for vago, pode, no limite, até o segundo grupo de trabalho entender que não há direito à compensação. E, portanto, nós estamos a tentar acautelar essa situação e, portanto, quando fazemos algumas perguntas no sentido de clarificar, de perceber melhor alguma informação que está vaga, é no sentido de podermos auxiliar depois o processo de tomada de decisão do segundo grupo, para que o segundo grupo não fique com dúvidas e possa atribuir os montantes. Mas não bastará a certeza de que houve, de facto, um comportamento abusivo? Essa certeza só pode existir a partir do momento em que nós ouvimos a pessoa e percebemos o que é que aconteceu, quando é que aconteceu, com quem é que aconteceu, onde é que aconteceu. Se nós não tivermos a resposta a estas informações,
não pode haver aqui uma avaliação até da verosimilhança desta situação. Porque imagina alguém que diz que foi abusado pela pessoa X no local Y, na data tal. E essa pessoa X, naquela data, estava em Moçambique, numa missão. Ou aquela pessoa, naquela data, já era falecida. Ou seja, nós temos que cruzar esta informação. Então, em causa não está qualificar o comportamento abusivo, mas comprovar que se existiu ou não. Compreender se é verosímil. Não podemos esquecer que muitas destas pessoas que são aqui acusadas já morreram. Portanto, não há sequer oportunidade de ouvir o outro lado. Mas também isso não significa que estas pessoas não possam à mesma receber uma compensação financeira. Agora, é importante nós termos o mínimo de informação. Vou dar um exemplo, que tem sido um dos exemplos focados. Se a pessoa, no seu relato, disser a pessoa tal tocou-me. Eu não posso ficar só com esta informação. Tocou onde? Tocar num cotovelo não é crime sexual. Tocar num pé pode não ser crime sexual. Agora, tocar nos genitais, ou tocar no joelho e depois subir para a coxa e depois subir para a virilha, isso já pode configurar crime sexual. Portanto, o segundo grupo de trabalho, se recebe um parecer que diz que esta pessoa afirma que o suspeito a tocou, mas não diz onde, como é que podemos concluir que houve um crime de natureza sexual? Portanto, são perguntas de clarificação. Não é uma repetição daquilo que já foi dito e acontecem num contexto de tranquilidade, de confiança, ao ritmo da pessoa que está a ser escutada e, efetivamente, a esmagadora maioria das pessoas, com exceção de 2, e neste momento já ouvimos 36, portanto, apenas 2 em 36 dizem não se ter sentido totalmente confortáveis nestas entrevistas. Todas as outras nos dizem, e me dizem a mim muitas vezes no dia a seguir, com mensagens, com telefonemas, com e-mails, e eu vou mantendo contacto quase diário com a maior parte destas pessoas, e o feedback que as pessoas nos dão é de que foi um momento positivo, que se sentiram bem, que se sentiram verdadeiramente escutadas, e algumas pessoas vão mais longe e dizem-nos mesmo que, independentemente do dinheiro que possam vir a receber, ser 10 ou 20 ou 30, ninguém sabe neste momento o valor, estamos aqui só a falar em números assim de forma aleatória, mas independentemente desse dinheiro, que a verdadeira reparação começa a ser sentida a partir do momento em que são ouvidas, que são acreditadas, que são escutadas e que depois até têm outro tipo de processos de ajuda, nomeadamente apoio psicológico, que é de facto o apoio que é mais solicitado. Estão em curso também esses apoios e consultas necessárias às vítimas? Sempre. Psicologia ou psiquiatria, própria medicação quando é necessário, e a Igreja suporta todos esses custos. E isso é importante também de salientar, porque muitas destas pessoas é pela primeira vez na vida que agora têm a oportunidade de ter um processo de continuidade. Porque é um processo que custa dinheiro, o nosso Sistema Nacional de Saúde não tem resposta atempada e, portanto, as pessoas muitas vezes, de facto, não têm essa disponibilidade financeira. E agora, pela primeira vez, nós temos pessoas a serem acompanhadas há meses, sem data limite de término, não há um limite de consultas, é o tempo que for necessário. O tempo que aquela pessoa e que aquele psicólogo ou psicóloga entender, ou psiquiatra, e, portanto, há um processo de continuidade. E isso, naturalmente, que permite, não é, ajudar estas pessoas a elaborar o seu trauma, não é? No fundo, a aprender a viver com estas memórias, porque estas memórias permanecem, mas que permaneçam no passado, não é? E não no presente, a interferir com a vida diária da pessoa. Essas vítimas, que relato é que já tiveram? Responderam ao inquérito online ou já houve algum contacto também presencial para essa resposta vaga que agora é necessário pormenorizar? É sempre presencial, é sempre. E somos nós que nos deslocamos até perto da zona de residência da vítima. Uma vítima... Mas no primeiro encontro, então, existiu só essa resposta vaga? Houve um toque? Ou esse toque vem de onde? Ou essa informação vem de onde? Essa informação pode ter sido dada ao telefone, pode ter sido dada via e-mail, ou pode ter sido dada há um ano ou há um ano e meio, quando falou com um dos elementos do Grupo Vita ou da Igreja e não quis aprofundar mais. E na altura, os agora, objetivos... mediante o pedido de compensação, é que é necessário clarificar. Exatamente. Ou seja, os objetivos também são diferentes e nós queremos mesmo garantir que não há dúvidas para que o segundo grupo de trabalho não ponha de lado, passa um bocadinho a expressão, mas vamos imaginar, este processo é tão vago, e o segundo grupo de trabalho põe de lado. Não há direito à compensação porque não se considera que tenha havido crime de natureza sexual. E a pessoa, com toda a legitimidade, pode dizer assim, então, mas se é vago, porque é que não me pediram para dar mais detalhes? É que o segundo grupo já não lhes vai pedir. E é necessário perceber, de facto, a natureza do crime. Depende da natureza do crime o montante a atribuir na compensação? Aquilo que foi decidido desde logo, e não foi decidido de forma arbitrária, porque nos lembramos, foi exatamente a atribuição de um montante que seja avaliado caso a caso.
O dano não é igual em todas as pessoas. Não há duas situações iguais. E vamos mesmo até pensar na nossa legislação. Para o mesmo crime, nós temos uma pena de prisão que varia, por exemplo, entre 2 e 8 anos, ou entre 5 e 10 anos. E porquê é que há um intervalo para o mesmo crime? Porque depende de circunstâncias, não depende só do crime em concreto. Portanto, quando nós dizemos 2 pessoas foram abusadas sexualmente, mas temos que perceber a natureza daquele abuso, a frequência, a duração, como é que decorreu, que impacto é que isso teve na pessoa, sendo certo que o impacto depende de múltiplas variáveis. Às vezes é dito também de uma forma um bocadinho ligeira e incorreta de que há uma checklist ou há uma tabela para definir. Não há tabela absolutamente nenhuma. Nós não temos nenhuma grelha em que dizemos esta pessoa foi abusada durante 1 ano, recebe X, se foi abusada durante 10 anos, recebe Y. Isso não existe. Há o Código Penal, pelo menos? O que existe é o enquadramento e, de facto, o segundo grupo vai ter em conta a jurisprudência nacional. Este primeiro grupo está a fazer a avaliação do dano e a avaliação da relação entre aquele abuso que aconteceu e o dano que a pessoa apresenta. E, para isso, é, de facto, importante ouvir a pessoa presencialmente o tempo que for necessário, uma vez, às vezes situações que são 2 vezes. Por exemplo, outro dia tivemos uma pessoa que foi ouvida 2 vezes, e que a Comissão de Instrução entendeu que tinha toda a informação que necessitava e foi a própria pessoa que pediu uma 3ª entrevista. Já está agendada. O que a pessoa diz é, eu acho que ainda tenho mais coisas para contar. A Comissão de Instrução tinha dado por terminado aquele processo. Foi marcado. Portanto, isto para dizer que é ao ritmo e em função das necessidades de cada circunstância e de cada pessoa. Concluída esta fase da Comissão de Instrução, elaborado o parecer, já referiu que passa para uma segunda comissão da definição dessas compensações. De que forma é que será constituída? Eu sei que essa informação já está, já é pública, mas pedia-lhe que passe a esse que depois vai seguir. Vai ser constituído um segundo grupo. Maioritariamente serão pessoas da área do direito, mas também da área da psiquiatria, que achamos que é importante. Dessas 7 pessoas, vai ser um segundo grupo constituído por 7 pessoas, que já não vai ouvir ninguém, só vai ler os relatórios que nós faremos. Dessas 7, 2 pessoas vão ser designadas por nós, Grupo Vita, 2 pela equipa de coordenação nacional, 2 pela Conferência Episcopal Portuguesa e 1 pela Conferência dos Institutos Religiosos. Dá 7 e são essas 7 pessoas que vão ter que reunir, vão ter que olhar para todos os relatórios que terão à sua frente e tomar decisões. Portanto, é algo que neste momento é prematuro ainda avançar mais informação, porque não a tenho. Será, de facto, essa comissão, enfim, a dar seguimento a este processo. Para além deste trabalho de escuta das vítimas de abuso sexual, acredito que o trabalho do Grupo Vita e as ações que vai desenvolvendo vai chegando a muitas pessoas. Formação e prevenção, diria que é a aposta principal? É. E desde sempre, o nosso foco, e sempre foi esse o nosso foco, são as vítimas. Escutar, acompanhar, encaminhar, dar todo o apoio que precisem. Mas, em paralelo, nós temos que pensar no hoje e temos que pensar no amanhã. De facto, o Grupo Vita, cada vez mais, nós estamos quase a fazer 2 anos de funcionamento, cada vez mais tem vindo a ser solicitado para a realização de ações de formação, de capacitação. Neste momento, posso dizer que já ultrapassámos as 3.000 pessoas. E quando eu digo pessoas, estou a falar de clero, estou a falar de leigos que trabalham na igreja, catequistas, professores de educação moral e religiosa católica, agentes pastorais. Portanto, estou a falar aqui de um universo muito grande de entidades diocesanas e também das várias congregações religiosas que cada vez mais pedem formação, que pedem que nós possamos ir à diocese, ao local, e por isso, basicamente, o Grupo Vita percorre o país várias vezes na mesma semana, não é? Da informação que foi vendo, pelo menos metade das dioceses já foram percorridas. Já mais de metade. Portanto, esse dado da metade data de janeiro, não é? Nós estamos neste momento já em abril e, portanto, mais de metade das dioceses. E o que é que acontece? Acontece um fenómeno assim um bocadinho de bola de neve, ou seja, imagina, eu estive recentemente na diocese de Setúbal, por exemplo, com padres apenas. No final dessa sessão, que durou uma manhã ou uma tarde, há 2 ou 3 padres que vêm falar comigo e dizem era muito importante ir, por exemplo,
ao Centro Social Paroquial da Zona X, trabalhar com as educadoras de infância. Era muito importante que fosse agora também ali a outro centro trabalhar. Ou seja, isso vai se multiplicando. E, portanto, os pedidos vão surgindo, e ainda hoje já surgiram mais pedidos, e, portanto, nós, enquanto equipa, vamos nos distribuindo para estarmos presentes em todas as zonas do país, de norte a sul e nas ilhas, em função de todas as necessidades. E, portanto, há aqui muito esta preocupação. O que é que nós fazemos nestas ações? Não chega a sensibilizar para o tema e falar sobre ele de uma forma aberta, tranquila, sem alarmismos, mas é ajudarmos a pensar as diversas estruturas da Igreja a serem espaços de mais segurança, de mais cuidado. Quais são as principais dúvidas das pessoas que participam nessas formações, sejam sacerdotes ou não? Uma das dúvidas que surge muito é, mas eu agora, se a criança vier ter comigo e pedir um abraço, eu dou um abraço? Então, e se a criança, porque chega e quer colinho, eu dou colinho? Quais são os limites? E quais são os limites? De facto, quais são os limites? Nós somos um povo de abraços e de toque, e ainda bem que somos. Agora, temos que perceber que há diferentes toques em diferentes contextos. E, de facto, uma coisa é eu ficar sozinha numa sala, por exemplo, sem paredes de vidro, sem janelas de vidro, portanto, no fundo, sem visibilidade, estar sozinha numa interação de 1 para 1 e permitir determinado tipo de toque, ainda que seja um toque normativo, mas depois pode ser entendido de uma forma desajustada. E, por isso, uma das regras, digamos assim, muito importantes nesta perspectiva da política de criação de ambientes seguros e de ambientes de cuidado é a visibilidade. Evitar interações de 1 para 1. Recentemente tive a informação de que havia um colégio católico que me disse: nós vamos substituir todas as portas do nosso colégio, vai ser tudo portas de vidro, porque nós queremos visibilidade. Há outros colégios que têm a política da porta aberta. As portas estão todas abertas. As salas. Portanto, isto é muito importante. Não é uma cultura de medo também diante da situação? Não, é uma cultura de transparência. Não é uma cultura de medo, é uma cultura de transparência, de abertura. E é muito importante, por isso é que deve haver, e é muito esse o foco destas ações com as dioceses e com as congregações, é importante haver códigos de conduta, o que é proibido fazer, o que é que devem fazer e o que é que devem evitar. Este evitar às vezes é mais ambíguo, é mais difícil de perceber. Não é proibido dar uma boleia a uma criança, por exemplo, no carro, de 1 para 1. Não é crime. Mas pode suscitar algum desconforto, pode suscitar, portanto, se calhar devemos evitar essa circunstância. Mecanismos de defesa que é necessário implementar. Exatamente. Portanto, é nesta perspectiva de pensar as próprias estruturas e a relação entre as várias pessoas e depois, naturalmente, também, especialmente quando trabalhamos com educadores de infância, com auxiliares de infância, com professores, portanto, pessoas que estão mais diretamente próximas das crianças, trabalhar também na prevenção, nesta perspectiva de capacitarmos as nossas crianças, não lhe pondo o ónus da prevenção da responsabilidade. A responsabilidade é dos adultos, mas também ajudar as crianças a perceber que há determinadas relações que podem ser abusivas, que há determinados toques que não devem ser aceitos, que há determinados segredos que não devem ser guardados e que devem sempre pedir ajuda e aprender a quem e como é que podem pedir ajuda. Isso é muito importante. Uma afirmação em poucos segundos que creio que pode resumir muito o que está neste livro. Podes falar comigo, este guia prático para situações de violência sexual contra crianças. É essencialmente, enfim, um manual de procedimentos, deixe-me dizer assim, que aqui o leitor encontra, seja para quem lida com crianças, seja também para as próprias crianças? Esse é para pais, para educadores, para profissionais, para adultos. Esse livro é pensado para adultos, está escrito de uma forma muito tranquila e muito clara, desconstruindo e também descomplicando um bocadinho o tema. Um tema tabu, é um tema que às vezes é difícil falar, e que é importante que possamos falá-lo de uma forma aberta, tranquila, criando aqui canais de comunicação com a criança. Podes falar comigo, de facto foi um título que foi sugerido pela própria editora e que acho que é um título muito feliz, porque é de facto esta sensação de eu estou aqui para te ouvir, para te escutar, podes falar comigo, eu estou aqui para acreditar em ti e, sobretudo, para te ajudar. Mesmo que tu me peças segredo. Porque há muitas crianças que são abusadas sexualmente ou jovens que, ao contar, pedem segredo. E é importante percebermos que há segredos que não podem ser guardados e há situações que devem ser denunciadas. Esse livro está muito focado na prevenção. Começa com uma parte que nós chamamos de conhecer a problemática, porque temos que saber do que é que falamos quando falamos de violência sexual contra crianças e jovens. Depois tem uma segunda parte que é focada sobretudo na prevenção, porque é de facto esse o foco que nós também queremos ajudar, que o nosso país, de uma maneira geral, se foque e se centre. E depois tem uma terceira parte
como reagir, o que fazer, o que não fazer, se tiver uma suspeita ou uma revelação. E nessa terceira parte nós convidámos a Polícia Judiciária e o Ministério Público, que são assim duas entidades que às vezes geram um bocadinho de PJ, tribunal, o que é isto? Muito assustador. Ou seja, às vezes as pessoas têm alguma dificuldade, eu até queria sinalizar, mas tenho medo. O que é que vem dali? Vão traumatizar a criança, vai ser ouvido na polícia, vai a um tribunal. Portanto, e achamos que é importante também que as pessoas antecipadamente saibam o que faz a PJ, como faz e o que faz o Ministério Público no sentido de salvaguardar os interesses da criança. Para a criança ler e folhear, é este então o livro da tartaruga que perdeu a carapaça. Que conto é este? Esse ainda que é a autora Ruth Agulhas. Sim, esse livro ainda é antes da criança ler, está pensado aí a partir dos 4 anos. É um livro pensado para crianças, portanto com uma linguagem adequada às crianças. É importante clarificar que fazer prevenção do abuso sexual com crianças não é falar de sexo. Em momento algum o livro fala da palavra sexo ou sexualidade. É falar do respeito pelo corpo, dos limites, da proteção, da segurança, das emoções, o que fazer quando eu não me sinto bem, quando eu me sinto desconfortável, quando até alguém de quem eu gosto faz coisas que eu não gosto. Aqui no livro, a tartaruga um dia acorda, não sabemos porquê, sem carapaça. Desapareceu. E, portanto, a carapaça é a sua proteção. Ela sente-se nua, sente-se despida. Vêm as algas que a ajudam, no fundo, a tapar-se, porque ela sente que as suas partes privadas estão expostas perante os outros animais do mar. E enquanto muitos animais do mar, a maior parte, vai ajudar essa procura da carapaça, há um amigo dela, um amigo que é o polvo, que fica muito curioso por ver um corpo diferente. E, portanto, no fundo, gera-se aqui uma história em que a tartaruga começa a perceber que gosta muito do polvo, mas não está a gostar da maneira como o polvo está a olhá-la e está a tocá-la com os seus tentáculos. Gosta muito do polvo, mas não quer guardar o segredo que ele lhe está a pedir e, portanto, vai pedir ajuda ao seu amigo camarão. Ou seja, nesta perspectiva de eu posso gostar muito desta pessoa, mas a partir do momento em que esta pessoa me faz sentir desconfortável, me pede segredos que me deixam insegura, me faz toques ou me pede toques, enfim, que eu percebo que não me estão a saber bem. E a tartaruga diz uma coisa importante que nós devemos transmitir às nossas crianças, que é confia nos teus instintos. A barriga dói, há um aperto no coração, eu percebo que alguma coisa não está bem, então eu tenho que pedir ajuda, eu não posso guardar isto só para mim. Portanto, é uma forma lúdica, com umas ilustrações que eu também gostava de elogiar do Tiago M, porque de facto são ilustrações fantásticas, de chegarmos às crianças e de uma forma tranquila abordarmos o tema. Porque aquilo que eu vejo também na minha prática clínica, porque trabalho muito com pais e com educadores, é que muitas vezes os adultos querem abordar o tema com as crianças, mas não sabem como. Como é que eu abordo isto? Isto é um tema tão estranho, é um tema tão difícil para mim. E quando se tem uma história, quando se tem um recurso prático, é 1000 vezes mais fácil. E, portanto, é também um bocadinho para facilitar o trabalho dos pais. Eles aqui estão, estes recursos, a pensar, de facto, nas crianças, na forma como é possível falar destes temas às crianças. Para uma resposta muito breve, porque o nosso tempo já está para lá dos limites, porque gostava de que ainda nos falasse sobre o trabalho do Grupo Vita para lá da Igreja Católica, chamemos assim. Esta formação está a chegar a outros grupos? Sim. A necessidade está-se a sentir noutros grupos? O que nós estamos a sentir desde o início, e cada vez mais, é que a sociedade civil está a pedir-nos ajuda em escolas, em câmaras municipais, portanto, que não tem, entidades que não têm nada a ver com a Igreja Católica. E aquilo que nos tem sido transmitido é um pouco esta ideia de que nós gostaríamos de desenvolver, neste contexto que não tem a ver com a Igreja, de desenvolver uma resposta semelhante àquela que vocês estão a desenvolver na Igreja, de formação, de capacitação, de desenvolvimento de programas de prevenção e, se me permitem, o Grupo Vita vai apresentar ainda este ano 2 programas de prevenção, um para crianças de primeiro ciclo e um jogo digital para os miúdos jogarem entre os 10 e os 14 anos e para poderem trabalhar todos estes conhecimentos e estas competências de uma forma lúdica. Uma forma, de facto, de continuar a prevenir e a combater estes casos de abuso sexual. Muito obrigado, doutora Ruth Agulhas, por ter estado aqui no programa Eclésia e aí, continuação de bom trabalho nesta área, porque, infelizmente, é necessário. E o programa Eclésia fica por aqui. E este é um tema que vamos também continuar a acompanhar no portal da Agência Eclésia, onde publicamos informação a cada momento. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.